E aí pessoal, tudo bem? Professor Rondei mais uma vez com vocês. E hoje a nossa aula de artes vai falar sobre um movimento artístico bastante desenvolvido e ampliado e bastante conhecido dentro da Europa, né, durante por volta do século XVI, XVII, XVIII, né, que foi o Iluminismo, né? Então, o que consistia o Iluminismo, né? O Iluminismo ele consistia em ideias renovadoras, em ideias novas, dentro de muitos conceitos artísticos. E aí, o que a gente pode observar? Que os artistas iluministas, né, os pintores iluministas, eles se caracterizavam por aquela amplitude de ideias, né? E nisso a gente observa a importância dos artistas durante esse período. E aí, nessa aula de hoje, a gente vai observar justamente isso, né? O que foi o iluminismo, as principais correntes iluministas, né? E aí a gente vai ampliar os nossos conhecimentos. Espero que vocês possam gostar e principalmente aprender mais sobre um assunto de artes, né, dentro das nossas aulas. Então vamos lá? Então a gente tem aí o assunto da nossa aula de número 6, que é o iluminismo, a luz, a forma e o volume, né? Então a gente vai começar agora a ver o que realmente foi esse iluminismo. De início, pessoal, eu quero retratar para vocês essa questão do iluminismo, uma imagem de Fernand Victor Eugène Delacroix, que comemora a Revolução Francesa de 1830, né? Então, a Revolução Francesa, ela foi uma revolução que revolucionou, que modificou o cenário europeu dentro daquela época. E aí, a gente pode ver nessa pintura uma mulher ao centro, empunhando a bandeira francesa, né? Alguns revolucionários armados, uma pessoa aos pés clamando clemência ou pedindo perdão, e mais abaixo alguns homens mortos, né, alguns revolucionários, né, mortos durante esse período da Revolução Francesa. Então a Revolução Francesa, dentro do contexto histórico, foi uma revolução em que o povo francês ele começou a disputar a questão dos seus direitos, né? Então a Revolução Francesa ele teve esse papel fundamental dentro da aquisição do povo francês pelos seus direitos, né? Então a gente observa justamente isso nesse quadro, né? Então essa imagem ela retrata muito bem essa questão da Revolução Francesa durante o ano de 1830, né? Essa questão do iluminismo ela é retratada nessa pintura. Inicialmente, antes da gente partir para a questão da corrente iluminista, a gente vai para o contexto histórico, né? E em meados do século XVIII, a Europa passou por uma importante transformação cultural, marcando a decorrência do pensamento barroco. Então, a gente viu que o pensamento barroco, a corrente barroquista, ela predominou, ela perdurou por muitos anos, por muitos séculos no cenário artístico europeu. Então, o que foi que aconteceu? Por volta do século XVIII, a Europa passou por esse período de transição cultural, né? E aí, o que foi que aconteceu? A burguesia inglesa
e francesa, ela, impulsionada pelo controle do comércio ultramarino, ela cresceu dominando a economia do Estado, né? Então, a burguesia é aquela classe do povo mais abastado, do povo mais rico, né? Então, a burguesia inglesa e principalmente a burguesia francesa, elas impulsionaram essa questão do comércio ultramarino, ou seja, a questão marítima. E aí o que foi que aconteceu? A economia ela foi dominada, né? Ela cresceu e a economia do Estado ela foi se ampliando, ela foi se fortificando. Aí o que foi que aconteceu? Em contrapartida, a nobreza e o clero, né, com seus ideais retrógrados, ou seja, com seus ideais ultrapassados, eles caíram em descrédito. Então a gente pode observar isso, né? Que houve essa questão da contrapartida dos ideais. Então houve esse atrito entre a burguesia inglesa e a francesa com a parte da nobreza e do clero. E aí o que foi que aconteceu? Alguns conceitos, alguns preceitos que o clero e a nobreza pregaram, eles começaram a cair em descrédito, ou seja, eles não foram levados em consideração. E aí, nesse contexto histórico, surge o que nós chamamos de a Era do Iluminismo, ou simplesmente Iluminismo ou Era da Razão. Então, o que foi isso? Então, o que foi essa era, o que foi esse movimento chamado de Iluminismo? Então, o Iluminismo foi um movimento cultural de elite de intelectuais do século XVIII na Europa, e que procurou mobilizar o poder da razão a fim de reformar a sociedade e o conhecimento prévio, né? Então, o que foi que aconteceu? Então, os intelectuais daquela época, né, que faziam parte da elite francesa, né, mais precisamente na França, mas assim, em outros países europeus, os intelectuais, eles buscavam justamente que todas as obras, tudo que se relacionasse à arte tivesse a razão como o marco, né, como o foco principal. E o objetivo desses artistas intelectuais era justamente que se reformasse a sociedade e o conhecimento prévio, né? A sociedade europeia ela estava passando por um momento de transição artística e cultural, e nisso houve a promoção do intercâmbio intelectual, e foi contra a intolerância e os abusos da Igreja e do Estado. Então, houve essa questão, né? Os intelectuais, os artistas intelectuais, eles buscavam essa questão da razão, né? Tanto que aí na imagem que vocês estão vendo aí, ele retrata o encontro de alguns intelectuais europeus. Aí nós temos aí Voltaire à esquerda, né, na imagem mais em destaque, na corte de Frederico II da Prússia. Essa imagem é de 1850. Então, os intelectuais europeus eles se reuniam, né, na corrente iluminista, justamente para que alguns preceitos racionais da razão fossem levados em consideração. E foi isso, né? Então, esse conhecimento prévio e essa reforma da sociedade com os conceitos iluministas que foram divulgados pelos intelectuais dessa época fizeram com que o pensamento iluminista ele se propagasse melhor, né? E eles eram contra os abusos da Igreja e do Estado, né? da nobreza, né? Então os iluministas eles iam contra todos esses preceitos que eram empregados na época. Bem, originário do período compreendido entre os anos de 1650 e 1700,
O iluminismo foi despertado pelos filósofos Baruch Spinoza, né? John Locke, Pierre Bailey e pelo matemático Isaac Newton. Então esses pensadores iluministas que eram contemporâneos, né, eles despertaram na sociedade europeia justamente isso, a questão de ideias que fossem inovadoras também, né? E o que foi que aconteceu? Os príncipes reinantes muitas vezes apoiaram e fomentaram figuras do iluminismo e até mesmo tentaram aplicar as suas ideias de governo. Então, o que foi que aconteceu? Os príncipes dessa época, né, eles apoiaram de certa forma alguns nomes do iluminismo justamente para que eles pudessem aplicar suas ideias dentro do governo, né? Então os iluministas eles buscavam essas mudanças. E aí abaixo a gente tem a imagem desses pensadores iluministas. E, primeiramente a gente tem o filósofo Baruch de Spinoza, retratado nessa imagem do ano de 1665. Depois dele nós temos a imagem do retrato de John Locke, né, do ano de 1697. Em seguida nós temos Pierre Bailey, né, que essa imagem data do ano de 1774. E finalmente nós temos Isaac Newton, né, um dos mais famosos matemáticos e também um dos idealizadores do iluminismo daquela época. Então aí a gente tem a imagem dos principais pensadores iluministas. O iluminismo floresceu até cerca de 1790 até 1800, né? Então há bem pouco tempo, há pouco mais de 200 anos. E após o qual a ênfase na razão deu lugar à ênfase do romantismo na emoção, ou seja, então durante o período em que o iluminismo, o pensamento iluminista, ele dominou o cenário europeu e priorizava a questão da razão, né, do racionalismo, do racional, no final do pensamento iluminista deu-se o início à presença do romantismo e houve aquela troca, né, da razão pela emoção, né? Então a gente pode observar que após 1800, né, o crescimento do romantismo, das obras românticas, o predomínio da emoção desenvolveu-se bastante dentro de algumas sociedades europeias, né? Mas o iluminismo, o pensamento iluminista, ele foi muito importante dentro daquele contexto, porque devido a muitas guerras, muitos atritos envolvendo sociedade, clero, os reis, né? Então o iluminismo de certa forma veio que colocar as coisas em ordem durante esse período, né? Então a gente pode observar isso, né? Que a questão da razão ele foi muito importante socialmente dentro daquele contexto na Europa. O iluminismo para sintetizar uma atitude geral de pensamento e de ação. Os iluministas admitiam que os seres humanos estão em condição de tornar este mundo um lugar melhor, né, mediante introspecção, livre exercício das capacidades humanas e do engajamento social. Então, o que acontece? Quando os artistas iluministas eles diziam que o ser humano, né, que os seres humanos estão em condições de tornar este mundo um lugar melhor, significa dizer que para que isso acontecesse, dependeria somente deles mesmos, né, do ser humano. Então,
era necessário que o pensamento coletivo, que as coisas poderiam melhorar em todos os aspectos, dependeria somente desse pensamento. Então, a atitude geral de pensamento, de ação, que era pregado pelos artistas iluministas, eles visavam justamente isso. Então, o homem, ele deveria se engajar mais nas questões políticas, nas questões sociais, né? Então, desde esse período, a gente pode observar que o homem, ele sempre teve aquela preocupação das questões políticas, da sociedade, né? De que se fosse se desenvolvido a questão econômica, né? A questão do livre exercício das capacidades humanas, ou seja, o homem tinha o livre arbítrio de poder desenvolver as suas habilidades, né? E os iluministas, eles admitiam tudo isso, né? Eles tinham esse pensamento, né? Então a gente pode ver aí na imagem, por exemplo, um fator que foi muito difundido e é muito conhecido nosso, que era a questão da guilhotina, né? E a gente tem esse quadro aí chamado de A Decapitação do Rei Francês, em 1791. Então, na França, naquele tempo, as pessoas que eram condenadas por algum tipo de crime, né, elas eram decapitadas na guilhotina. Então, o que era isso? A guilhotina era esse artefato em que tinha uma grande lâmina, né, e aí a gente pode ver que segurando essa corda estava o carrasco. O carrasco era a denominação dada à pessoa que executava a pessoa que era condenada por algum tipo de crime. E o que consistia? A pessoa era colocada numa parte de madeira onde tinha um buraco e no qual cabia a cabeça da pessoa. Os seus pés eram amarrados e as suas mãos também. E aí cabia ao carrasco soltar essa corda, e aí a lâmina descia com uma velocidade gigantesca, e aí a cabeça era decapitada, né, do corpo. E aí vocês podem ver na imagem que era em praça pública, né? Então esse tipo de espetáculo, entre aspas, né, era tipo como se fosse um fator para que as pessoas não cometessem crimes, né, contra a sociedade, né, contra outras pessoas, né, não cometessem crimes contra o governo francês, né, mas vez por outra acontecia isso, né, em que alguma pessoa cometia algum crime, era julgada e condenada à guilhotina. E muitas pessoas foram decapitadas, muitas pessoas foram mortas durante esse período, né? E aí a gente pode observar isso, né? Então é um terrível espetáculo de decapitação, de morte. E como eu falei para vocês, servia para que os franceses, né, não cometessem algum tipo de crime. Então aconteceram muitas mortes assim, dessa forma, né, em que muitos perderam a vida. Mas como era tratado os criminosos, né, as pessoas que iam de encontro aos preceitos que era pregado pelos iluministas durante aquele tempo, né? Então houve muito essa questão da decapitação, da morte, muitas pessoas morreram, né? E essa questão da decapitação pela guilhotina aconteceu até o século passado, viu, gente? Há pouco menos de 100 anos, né? Aliás, há pouco mais de 100 anos, evidentemente, na França ainda havia essa questão
da morte, né, de pessoas em praça pública pela questão da guilhotina, né? Então não era um costume de 300, 400 anos, não, né, 200 anos, pelo contrário, até o século passado ainda havia essa questão da morte de pessoas pela guilhotina, né? Então era um espetáculo assim que de certa forma trazia para os espectadores um sentimento de horror. Imagina você ver uma pessoa ali viva e aí de repente em poucos segundos a pessoa perder a vida dessa forma, né? Então havia essa preocupação de mostrar à sociedade francesa naquela época de que o crime não compensava, né? Mas mesmo assim algumas pessoas que tinham os seus ideais, evidentemente que a maioria, algumas pessoas que eram mortas na guilhotina não eram necessariamente ladrões ou pessoas que participavam de roubo, não. Eram pessoas que não concordavam com o regime político europeu que era pregado naquela época, e aí eles lutavam contra esse regime, né? Então, pessoas que tinham pensamentos opostos. E aí os reis, os franceses, né, que estavam no poder, que não aceitavam pensamentos contrários aos deles, né? Eles então capturavam essas pessoas, né? E aí elas eram condenadas, como já falei, eram condenadas e mortas nessa espécie de espetáculo macabro, né? E aí havia o corte, a decapitação, e aí as pessoas ficavam horrorizadas, como já foi dito, né? Mas que perdurou por muito tempo, como eu falei, até o século passado, há pouco mais de 100 anos, acontecia essa questão da decapitação, ou seja, era um negócio que hoje em dia a gente vê alguns países no mundo, como por exemplo os Estados Unidos, em que alguns estados têm a pena de morte. A gente observa, né, aquela questão da cadeira elétrica, né? Ou então a questão da injeção de um veneno letal que em pouco tempo a pessoa acaba vindo a óbito. E a questão da guilhotina também era um método bem rápido, né? Quando a lâmina caía, a pessoa evidentemente morria na hora, né? E era um negócio assim que, nossa, se nós pararmos para pensar que hoje em dia ainda existe, mas de uma forma não dessa, né, aberta ao público, né, mas vez por outra a gente vê crimes em que a pessoa decapita, né, tira a cabeça do corpo. É um negócio que nos dias atuais é impossível da gente imaginar que aconteça, mas infelizmente vez ou outra a gente vê isso. Então os iluministas eles buscavam isso, né, eles buscavam que nós, seres humanos, nós poderíamos tornar o mundo, o lugar em que vivemos, da forma como queríamos, né? Então tudo isso dependia do livre exercício dessas capacidades humanas, né? Da sua capacidade humana, e principalmente na questão do engajamento político-social, ou seja, o homem ele participava diretamente das decisões políticas e sociais existentes naquela época. Então, o iluminismo, como já foi falado, né, ele levava muito em consideração a questão dos artistas e dos filósofos, dos pensadores que estavam presentes naquela época, né? Então, aquelas pessoas intelectuais, aquelas pessoas cultas, elas pregavam essa questão do racional, da razão, né? Então, se o homem quisesse adquirir alguma coisa, ele teria que tomar rédea, né? Ele teria que tomar posicionamento diante dessas questões, né? Então, o pensamento iluminista ele estava engajado nisso, né? Então, durante muito tempo na Europa, essa corrente iluminista ela foi muito importante. Ela foi de grande importância dentro daquele contexto que nós
vimos há bem pouco tempo. Tá certo, gente?